Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há duas repetições nesse evangelho: a menção do Espírito e a reação da multidão. O primeiro evangelho diz que Jesus voltou para a Galiléia, depois do batismo, com a força do Espírito. Então ele volta de uma maneira diferente, com a força do Espírito. Não mais com aquilo que era próprio da sua humanidade, aquilo que se conhecia dele até ali, com a força do Espírito. Isso faz toda a diferença. Também quando ele chega na sinagoga, aí em Nazaré, mais precisamente, a primeira ideia é de que ele estava rodando a Galileia. Na segunda ele vai para Nazaré, que era a cidade onde ele se tinha criado. Então o que ele tinha feito nas outras cidades foi fazer lá também. Conforme o costume, fez a mesma coisa que fez nas outras sinagogas. Entrou e fez a leitura do trecho do profeta Isaías, onde se menciona mais uma vez o Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, a grande novidade desta passagem aqui é o Espírito Santo. Ele voltou do batismo com a força do Espírito e agora, em Nazaré, onde ele era conhecido por todos, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Depois que ele se senta e que todos ficam com os olhos fixos nele, ele ainda reafirma: hoje essa passagem se cumpriu. O hoje não necessariamente seja o dia em que ele está fazendo a leitura, é que ele está voltando hoje para a cidade onde ele tinha crescido. Então ele está dizendo: agora, é como se dissesse, olha, agora não sou eu mais, agora é o Espírito Santo que está agindo, ele me consagrou. Consagrar, numa reflexão do Papa Emérito Bento XVI, há muito tempo atrás, ele dizia: consagrar é a mesma coisa que transferir a propriedade para outro. Quem se consagra não se pertence mais. O Espírito do Senhor me consagrou. Então agora eu sou dele e agora vou agir na força dele, segundo o propósito dele. Ele me enviou para quê? Para realizar esta missão. A segunda menção que é repetida é a reação das pessoas. Quando fala da Galileia, onde ele voltou com a força do Espírito Santo, diz que todos o elogiavam. E aqui, depois que ele então pronuncia esta profecia, ou que ele proclama que a profecia está se realizando, então o texto diz que todos davam testemunho a respeito dele, admirados com as palavras que saíam de sua boca. É curioso. Todos os que conhecem essa passagem de São Lucas, creio que a maioria dos que me ouvem conhecem, sabem
que a história vai mudar de desfecho. Esses que estavam admirados, depois passam a colocá-lo à prova. Mas até aqui estavam admirados? Sim. Qual é a questão que vai trazer a desconfiança à tona? Quando, de repente, alguém começa a dizer, mas esse não é o filho de José? Ele não cresceu aqui? No momento em que eles começam a dizer que ele não é mais do que aquilo que eles conheceram. E então estão se fechando para aquilo que ele diz que é agora, um consagrado do Espírito Santo. A força do Espírito Santo nos consagra. A força do Espírito Santo nos leva a realizar coisas que até nós mesmos ficamos admirados. Eu não falo de coisas extraordinárias, sobrenaturais, espantosas. Eu falo daquelas coisas que vêm da bondade de Deus, da sua vontade, aquelas coisas, aquelas condutas, aquele comportamento que a gente sabe, pela nossa condição de pecador, pela nossa fraqueza, pela nossa inveja, pelo nosso egoísmo, pela nossa insegurança, pelos nossos traumas, enfim, por aquilo que nós somos, sabemos que por nossa capacidade não realizamos. Tantas vezes a gente realiza a vontade de Deus e a gente não pode pensar que isso procede de nós. É na força do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos leva a realizar todas as coisas boas. A vontade de Deus para nós só é possível na força do Espírito Santo. E foi por isso que Jesus morreu. Ele veio nos resgatar para nos dar o dom do Espírito Santo, a vida na graça, aquilo que perdemos pelo pecado. Como o pecado de origem, porque somos descendentes de Adão, mas como o pecado atual, porque nós pecamos, porque nós temos a tendência ao pecado, a força do Espírito Santo. E é importante que nós também saibamos ter essa admiração e testemunhar que palavras, que ações, que comportamentos, que procedimentos, que a gente sabe que são segundo a vontade de Deus, que podemos fazer, que testemunhamos, que vem de Deus. Se nós fizermos como os conterrâneos de Jesus, como patriotas fizeram depois, começarem a fazer depender a sua mensagem, não da força do Espírito Santo e da consagração, mas da sua origem humana, aqui ele cresceu entre nós, conhecemos sua formação, sua família. Se nós fizermos isso também a nosso respeito, também nós estaremos nos fechando para a ação do Espírito Santo. Rezemos. Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, a aurora do vosso dia eterno despontou sobre todas as nações. Concedei ao vosso povo conhecer a fulgurante glória do seu Redentor e por ele chegar à luz que não se extingue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.